E então eu já vou passar a palavra, já embarcar, como se diz, né, o Zé Miguel, recebê-lo aqui, não é? Só que eu não estou conseguindo localizar onde ele está. Se eu falar, será que você me localiza? Fala sim, tá. Porque aí a gente localiza, Zé. É isso aí. Pode falar. Está me vendo? Agora sim, está aqui embaixo, tá? Ah, que legal, bem-vindo. Muito obrigado. Então, embarcamos? Embarcamos. Queria dizer só uma coisa, que é uma alegria receber você, estar aqui nos nossos 25 anos. Não sei se você pegou uma parte da história, mas tá. É isso. E você, eu acho que dispensa assim, apresentações maiores. E como estamos. Eu vou passar logo, eu acho a palavra para você, porque a gente. No final, a gente até volta alguma coisa, mas muita alegria receber você para falar aqui da Clarice Lispector conosco. Opa, é com você agora. Muito obrigado, Suzana. Parabéns por esta realização, por essa comemoração, né? Por essa celebração que faz justiça a toda essa história e esses depoimentos, né? Uma coisa tão importante num país como o nosso, em que a literatura é tão forte, é tão potente, e ao mesmo tempo nós vivemos num país pouco letrado, quer dizer, com poucos hábitos de leitura, com pouca vida literária num sentido, vamos dizer, oferecido de maneira mais ampla, mais geral. Então, instituições como esta são extremamente importantes, né, que elas existam, ainda mais nesses momentos de obscurantismo em que a cultura é atacada, estigmatizada ou desmantelada, que sejam justamente uma coisa tão forte, né, esse recado, como foi dito aqui, que atravessa os tempos e que tem essa força de alguma coisa que não cede, né? Que atravessa, em suma, que resiste, não só resiste, mas resiste, porque isso é que a literatura faz com a gente, né? Porque literatura são esses textos que a gente pode ler ao longo da vida e mesmo tendo lido antes, a gente lê e eles estão novos para a gente, né? E a gente novos para eles, né? Porque conforme a gente vive, a literatura, os textos, os novos e os antigos vão ganhando novos sentidos, né? Assim que eu me sinto toda vez que eu releio Clarice Lispector, e não é impressionante a descoberta toda vez, parece uma coisa que eu estou lendo por uma primeira vez, né? É esse rio que a gente bebe sempre de novo. Então, o que eu quero apresentar a vocês é uma decantação de uma experiência de leitura que faz parte desde a minha experiência de professor e que eu, vamos dizer, de certo modo, consolidei ou firmei um lugar, não é? Construí sobre areia como se for a pedra, né? Um lugar, uma coisa sobre 3 livros da Clarice, que são um momento assim chave, um momento crucial, um momento altíssimo da obra da Clarice, que são os livros Laços de Família, a Legião Estrangeira e A Paixão segundo GH. Esses 3 livros, 2 livros de contos, né? Um deles, Laços de Família, contos escritos durante os anos 50 e publicados em 1960. E A Legião Estrangeira, também um livro de contos, publicado em 1964, que é o mesmo ano do livro A Paixão segundo GH. Clarice também tem essa coisa assombrosa que acontece com Guimarães Rosa. No mesmo ano publica O Corpo de Baile e O Grande Sertão Veredas, né? Cada um desses livros já seria inacreditável, e ele publica 2 em 1956.
Em 1964, Clarice publica esses 2 livros extraordinários e que se somam ao Laços de Família naquilo que eu considero que é uma trilogia. A gente pode ver esses 3 livros como uma trilogia não intencionada, né? No sentido de que questões comuns a eles estão em andamento. De um livro para o outro, ela está vivendo, na verdade, a transformação do lugar da mulher na sociedade brasileira, que ela antecipa a grande transformação que daria dos anos 60 para os 70 e que abriram novas perspectivas para essa pergunta sobre, né, como a mulher, a potência da mulher se afirma, e essa escritora afirma essa potência da mulher. Ela afirma escrevendo 3 livros assombrosos que tratam justamente de uma passagem, que é a passagem da mulher casada e mãe de família para a mulher separada, a mulher então desquitada, porque não existia naquela época nem o estatuto do divórcio, né? E estávamos, portanto, dentro de uma família concebida de modo patriarcal, monogâmico, indissolúvel, não é? Na classe média brasileira não se pensava em separação de casais, era uma coisa muito rara. E a Clarice, que tinha se casado muito jovem com um diplomata, Maury Gurgel Valente, né? E com ele ela viajou e morou fora do Brasil por um longo tempo, cerca de 15, 16 anos de casamento, durante os quais ela teve 2 filhos. Ela, nesse período, ela viveu a vida de mãe, de família, de mulher casada e mulher casada com um diplomata, que supõe uma relação de convivência social, né, diplomática, ou seja, formal, que faz com que ela experimente durante esses anos um sofrimento, uma não identificação com este lugar que ela ocupava, coisa que ela expressa nas cartas. Na carta para uma das irmãs, ela fala em algo como a perda da alma, como se ela lutava com os romances que ela escrevia naquela época, não é? E são obras importantes, mas é uma luta que faltava desenlaçar uma coisa na vida e na obra da Clarice, que estão ligadas a esse nó que ela enfrenta, um nó existencial profundo que de certo modo afeta o seu próprio autorreconhecimento e o seu lugar de criadora. E ela, certamente com muito sofrimento, ela se separa, não é? Ela se separa do marido nessa altura, justamente em que estará escrevendo esses contos de Laços de Família e depois de A Legião Estrangeira. Então, sem querer reduzir obra literária à biografia, nós podemos reconhecer que há um contraponto problemático, não é, entre as questões tratadas nesses livros e aquilo que Clarice viveu, não é, como drama pessoal e como passagem, né, como trânsito para um lugar que não era mais essa da esposa e mãe. Mãe, sim, inclusive, é importante dizer que é o mais pungente disso que estamos falando, é que Clarice ela declara, não, é que, não há dúvida que ser mãe foi a coisa que ela mais desejou na vida, o seu maior desejo. Não é? E o seu casamento não é um casamento inautêntico. Ela não se casou por formalidade, ela não se casou de maneira, vamos dizer, exterior, não é? Formal. Ela se casou de verdade. Mas, diz ela, a personagem, não é, de o conto Amor em Laços de Família, diz algo que eu acho que a gente pode reconhecer como sendo também de Clarice, que
que o casamento, ela buscou no casamento, como diz Ana em Laços de Família, uma raiz na vida, um lugar onde ela pudesse ancorar as suas inquietações, né? Suas inquietações muito profundas, que não tinham, vamos dizer, lugar assim para se fazer conter. E ela buscou na família também uma forma de contenção, de compreender e de abraçar, não é? Aquilo que era nela esta coisa indomável. Estou usando a palavra coisa, que é uma palavra fundamental em Clarice, né? No sentido existencial e filosófico da palavra. A literatura dela, e essa trilogia, é uma busca da coisa, né? É uma ida em direção à coisa. A experiência da coisa como sendo a experiência do existente, né? Não dos objetos, mas dos seres existentes diante aqueles que não são nomeáveis, que não são designáveis, que nos interpelam, que são enigmáticos. Né? Como será o ovo e a galinha? Como será a barata? Não é? Seja na Legião Estrangeira, seja na Paixão segundo GH. Então, ela faz essa passagem. E então, essa passagem, para a gente melhor reconhecer aqui, reconhecer de uma maneira rápida, dado o relativo pouco tempo que nós temos, eu preparei, eu decantei ao longo do tempo de convivência. Eu preciso entrar. Eu decantei 3 diagramas que eu quero apresentar a vocês, onde a gente pode visualizar algo como uma espécie de cartografia, um mapa, né, dessas relações dos 3 livros. Quero antecipar que o próprio nome dos livros já diz a charada que está de que eu estou falando e que está, de certo modo, evidente se olharmos o nome dos livros. Laços de Família é um livro de contos que, em princípio, você poderia considerar como contos avulsos, mas, na verdade, estão todos interligados e nucleados pela experiência de pertencer à família, a família patriarcal monogâmica, não é? Baseada, fundada no casamento indissolúvel. Então, Laços de Família diz isso. E se a gente procurar todos os contos do livro, estão ligados às diferentes funções e lugares da vida familiar. Ou seja, é um livro côncavo. Todo ele se volta para dentro da ordem familiar. E tendo dentro dele esse papel, assim, esse lugar palpitante, inquieto de quem está dentro desse lugar e fora dele, que é o da própria mulher, esposa, mãe. Né? Então, isso é que eu vou procurar mostrar no diagrama. O outro livro, A Legião Estrangeira, por sua vez, evidencia que é um livro sobre uma espécie de diáspora, não é? Dos seres que não estão compreendidos dentro da ordem familiar e dentro do papel das funções que exercem dentro dela. Na verdade, é um livro também sobre essa passagem do dentro para fora da ordem familiar. E o livro Paixão segundo GH é, por sua vez, o livro de um mergulho profundo e radical na experiência da solidão, uma solidão quase iniciática, poderíamos dizer, uma solidão extrema, que é, na verdade, um reencontro com o humano, com a vida, com o viver, mas que se faz por esta mulher, essa personagem que não tem laços de família, uma mulher rica, independente, sem nenhuma relação conjugal estável, sem filhos, sem mãe, sem pai, e, portanto, é, de certo modo, o ponto extremo desta passagem, que vem dos laços de família para uma coisa, vamos dizer, para fora da ordem familiar. Não acho que Clarice seja uma escritora que projetou esse tipo de programa, né, de trilogia, que buscou escrever segundo um plano. Eu acho que Clarice escreve de uma maneira que é, ao mesmo tempo, impulsiva, né,
e como nos depoimentos que ela diz sobre o modo como ela escreve, mas ao mesmo tempo com uma inteligência crítica, uma consciência inerente à escrita, né? Então, quando a gente olha o resultado, a gente vê o quanto todos esses 3 livros formam uma espécie de geometria, né? E é isso que eu quero, sem mais delongas, mostrar a vocês. Então, eu pediria, é você, Giuseppe, que vai acionar? Isso. Então, muito obrigado. Qual dos diagramas primeiro? Inicialmente, o diagrama de laços de família. Ok, um minutinho. Sim. Então, beleza. Será que dá para ele aparecer inteiro na tela? Porque tem um pedaço de baixo que está faltando, né? Isso, deixa eu deixar no maior e diminuir um pouquinho para caber inteiro na tela. Isto. Agora temos, né, praticamente isto. Obrigado. Então, é o seguinte, este esquema é como se fosse assim uma toalha de mesa, digamos, ou uma colcha, né, com relações de lugares e personagens. Eu vou partir do centro do esquema, né, o círculo que está no centro de tudo, e onde está escrito aliança casamento. Quer dizer, a aliança do casamento, a relação conjugal formalizada, reconhecida socialmente, é o centro do livro. É porque todas as relações pessoais se dão em torno deste centro. Nós temos, de um lado, a figura do homem, marido, pai, né, que está no hemisfério direito aí. E o hemisfério direito desse esquema é todo o mundo masculino. São as personagens do campo masculino. O homem aparece como uma espécie de regente da ordem. Os maridos que aparecem nesses contos, todos eles, de certo modo, são os representantes de uma lei tácita, que é aquela que diz quais são os papéis a serem desempenhados dentro desta célula produtiva que é a família, né? A família patriarcal é uma célula de produção, não é? Porque a produção da vida social depende desta célula familiar. Então, ela é uma célula produtiva e reprodutiva. Na família patriarcal, o homem tem o papel produtivo e a mulher o papel reprodutivo. Então, é isso que nós vemos nestas figuras que aparecem nos contos. O homem é sempre esse marido que não sai deste lugar, não é? Ele efetua essa lei. A mulher, por outro lado, é a esposa-mãe, que está ligada, por sua vez, à matriarca, à sogra, não é? Àquela que lhe antecede, e a filha, não é? A figura da filha que aparece em vários contos, aparece em Uma Galinha, aparece em Preciosidade, aparece na Menor Mulher do Mundo, né? Tem uma filha recorrente nesses vários contos. Então, a mulher é a que zela por essa ordem reprodutiva. Mas aí uma coisa importantíssima no livro Laços de Família é que essa mulher esposa-mãe, nesta ordem familiar clariciana, ela é o elo inadequado. Ela é aquela que salta fora dos trilhos, que salta fora dos eixos. Ou seja, que deveria cumprir um papel, mas, ao mesmo tempo, que não se vê cumprindo este lugar e este papel. Então, o conto mais emblemático disso é certamente o conto Amor, que eu já citei, né? E que a personagem Ana, ela vem de umas compras que ela foi fazer num mercadinho, está no bonde, né, voltando para casa. À noite haverá um jantar familiar com parentes. Ela traz uma sacolinha das compras, mas
o bonde para num ponto e ela vê um cego mascando chiclete. E quem lê essa passagem impressionante, ou relê, não é? Vê o quanto aquilo é espantoso, porque esse cego, não é? Portanto, que não vê as coisas, mas masca essa substância plástica, não é? Sem forma, sem nome, podemos dizer, que é essa goma, esta figura, de repente, desperta nela esse sentimento da coisa, da coisidade, né? da situação, da coisa do existir. E aquilo, literalmente, a tira dos trilhos, dos eixos. Não é? O bonde dá um solavanco, ela deixa cair a sacola, os ovos se quebram e aquela gosma sai. Né? Então, é tanto a goma de mascar quanto a gosma do ovo, tudo isso é uma espécie de emergência da coisa, não é? Da sensação da coisa, que remete a essa, vamos dizer, sensação indizível de estar vivendo, e como sabemos, né, quem leu esse conto inesquecível e inesgotável, ela vai dali para o Jardim Botânico, aí ali ela tem uma experiência desta coisidade, né? E, portanto, saiu dos trilhos do bonde, né? E fica nesse lugar. Podemos dizer que esse lugar antecipa o que será depois o quarto de Janaír, né? O quarto da empregada na Paixão segundo GH. Esse lugar para onde ela, entrando, ela tem uma relação, ela está no mundo de uma maneira que não é esquadrinhada, não é baseada nas funções, nas relações funcionais, que é aquela que ela desempenhará, que desempenha na família. Né? Então, isto é um exemplo, assim, por excelência, desse lugar da mulher que está vivendo a rotina doméstica e, de repente, tem uma experiência que a tira do lugar e que, ao mesmo tempo, expõe a sua inadequação. Não é? Sendo que ela é comovente, esse conto, porque ela volta depois para casa, e ela volta para o papel, volta para o lugar, e ela, à noite, ela terá aquele jantar familiar, e ela terminará a noite com a conversa com o marido, que é um marido compreensivo, protetor, não é nenhum ser que lhe desperta asco ou repulsa. Ao contrário, não é? Há uma relação amorosa, e o conto se chama amor. Só que esse marido, pelo próprio lugar que ocupa, a afasta do perigo de viver. E é este perigo de viver que está em questão, essa, vamos dizer, relação exposta, não é? Nua com a existência, e que está em questão de muitas formas nos vários contos. Então, essa mulher esposa-mãe vocês encontrarão em outros contos, no delicioso devaneio embriaguez de uma rapariga que abre o livro, no conto A Menor Mulher do Mundo, várias dessas mulheres aparecem ali, e no conto Laços de Família, propriamente dito, no conto Feliz Aniversário, ou seja, esta é uma figura recorrente no livro. Né? E, portanto, o eixo do livro é esta relação conjugal e a constelação familiar que gira em volta. Né? Isto define no livro claramente o campo do paradigma masculino e o paradigma feminino. Por isso que eu coloquei lá no alto, eu vejo como no alto desse esquema o princípio da genealogia patriarcal, que rege a família. E que, de um lado, ela desce com seus representantes masculinos, de outro lado, os representantes femininos. Então, aqui nós temos a matriarca, não é? Do lado feminino, de Feliz Aniversário, aquela mulher que contempla a família, não é? E já com uma memória fugidia, mas que olha a prole que ela pariu e olha com certa crueza, não é? Com certa crueldade, no sentido de a exposição da implacável do que ela vê como resultado da
sua condição de mãe. Não é? E esta mãe, mulher, esposa, ela está entre a matriarca, o desencanto da matriarca e o encantamento e ilusão da filha. Nesse livro, as filhas são como se fossem noivinhas virginais, não é? Que estão marcadas pela, vamos dizer, pela ilusão, o encanto do casamento, da família, da maternidade. O momento chave disso é aquele do conto Uma Galinha, né? Quando a menina que vê que a galinha botou um ovo e ela anuncia, ela sai correndo pela casa e gritando: mamãe, mamãe, ela botou um ovo, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Não é? Aquela galinha que está ali como a figura da maternidade, por sua vez. Não é? E a figura da maternidade mais profunda, selvagem, literalmente nua do livro é a menor mulher do mundo, né? A selvagem pigmeia que aparece neste conto e que aparece, então, descoberta por um antropólogo no coração da África, ela aparece de corpo inteiro num jornal do Rio de Janeiro, e o conto é sobre as famílias que veem esta mulher, que é uma espécie aqui de quase que como se fosse o fundamento, a essência do feminino, não é? Em sua condição mais exposta, não é? Nua, selvagem. A menor mulher do mundo, essa pigmeia, está grávida. Não é? Então, essa condição materna está exposta, a meu ver, neste conto aqui. Então, de certo modo, eu comentei o lado feminino, né? Esse quadrante aqui do lado esquerdo, né? Do livro. Por outro, nós temos o gênero masculino, tem a figura do patriarca masculino, também de maneira quase simétrica. No próprio conto, A Menor Mulher do Mundo, o patriarca que descobre a menor mulher do mundo é o cientista, classificador. O masculino aparece aqui como aquele classificador que olha tudo como objeto de seu domínio, de seu controle. Né? E o conto, acho que então um momento crucial do conto é o encontro, não é, deste explorador imperialista, não é, que é o europeu no território africano, diante da menor mulher do mundo, a selvagem nua. É uma espécie de encontro do masculino e do feminino neste livro. Não é? E ele se dá nessa linha transversal que vem do patriarca, se vocês olharem aí, passa pelo homem, marido, pai, e vai dar na menor mulher do mundo aqui. Não é? Entre o masculino e o feminino, está o animal doméstico, o bicho, né, que tem uma importância enorme em Clarice, porque é nele que a vida se exibe da sua forma mais direta, mais nua, mais gente. Não é? Para Clarice Lispector e para Guimarães Rosa, o bicho é gente. E é gente mais gente do que a gente. Né? Porque nele a condição de gente não se oculta, não se mascara como em nós. Né? E na Clarice, vocês sabem, especialmente a galinha, né? O quanto ela está ligada ao mundo feminino, quanto isso terá consequências depois no livro A Legião Estrangeira. Né? E, por outro lado, tem um conto masculino, que é O Crime do Professor de Matemática, em que ele enterra um cão que ele abandonou. É uma espécie de ritual da culpa, né, por ter abandonado o animal. E isso é um rito de um homem, um rito solitário do homem com o seu cão antes de voltar para a família. Então, a galinha e o cachorro são dois aqui seres fundamentais nesta passagem que nos leva mais abaixo, porque nós podemos dizer que este esquema todo ele vai caminhando vertiginosamente para a coisa, né? A coisa como sendo essa exposição ao que existe, né? Ao que é, não como um objeto que nós
dominamos ou usamos, utilizamos, mas como aquilo que existe que nos interpela, não é? No seu enigma. Então, por isso nós podemos dizer que a menor mulher do mundo vai descendo em direção ao enigma, pelo lado feminino. E o conto O Búfalo, que é o último conto do livro, que é o conto em que uma mulher vai a um zoológico procurando um animal que esteja à altura do ódio que ela sente, da raiva, ou, em suma, da ira, da força, melhor dizendo, para não usar palavras morais, mas da força que grita nela, porque um homem a abandonou. E ela busca o bicho na qual ela encontre a força dessa relação, e o bicho que ela encontra é o búfalo enjaulado, e ela tem um encontro, olhos nos olhos, com esse búfalo. E ela termina o conto ela escorregando pelas grades. E é assim que termina o livro. Termina o livro com essa mulher que está saindo fora da ordem familiar. Como se esse último conto fosse uma espécie de passagem, uma preparação para o livro A Legião Estrangeira, né? E o búfalo é uma figura fálica, né? É uma figura do masculino, ao qual ela declara: eu te amo e eu te odeio, né? Essa junção de amor e ódio ela declara ao búfalo. E essas coisas todas caminham, apontam para a coisa, que é essa instância, né? Isto que essa trilogia da Clarice busca, né? E que no livro seguinte virá na forma do ovo ou da barata, né? Que são as expressões desta coisidade. Bom, podemos passar então à Legião Estrangeira, por favor, Giuseppe. Então, o que é curioso, não é, em A Legião Estrangeira é que quando basta a gente olhar aqui, quer dizer, esse esquema, ele tem uma diferença fundamental. Aqui, o casamento não é mais o centro das relações. O casamento não rege as relações. E o que rege é a falta que constitui os sujeitos, sejam homens ou mulheres, né? Sejam os meninos ou as meninas, os sujeitos são constituídos sobre a falta, né? A falta que é, portanto, essa pergunta sobre, vamos dizer, do sujeito sobre si mesmo, o estranhamento, não é? Que preside as relações. E as relações são pares desencontrados, pares desparelhados. Não é o casal, marido e mulher, que é o centro desses contos. Há até contos em que aparece a mulher casada, mãe e esposa, mas não é a relação conjugal que está em questão. Aqui são estranhos, né? Na verdade, os desiguais. O conto que abre este livro é um maravilhoso conto chamado Os Desastres de Sofia. Os Desastres de Sofia é um conto sobre uma menina pré-púbere, não é? Que é aluna de um professor, na sala de aula, ela inferniza o professor, né? Porque ela tem naquele homem, ela se apaixona por aquele homem, que ao mesmo tempo, não é mais o pai, que não é ainda o futuro homem amante que ela terá na vida, mas é uma instância intermediária em que ela está experimentando o que é ser mulher perante um homem, sendo, no entanto, menina. Não é? Não vou me estender sobre esse conto, porque a gente poderia falar sobre ele horas seguidas para tudo que tem ali, mas é o conto em que interessa para nós dizer que a relação é desigual, né? A menina, adolescente e um adulto, né? Um homem, uma mulher, mas um professor e uma aluninha, né?
e todas as fantasias que ela faz sobre isso. Mas a relação é desigual. E esse conto é maravilhoso porque o que acontece é que ela quer chamar a atenção daquele professor, mas ela chama de uma maneira que ela mesma não esperava, que é, ele coloca o tema de uma redação e ela escreve uma redação que entrega a ele, e quando ele lê a redação, que ela se encontra ele já tendo lido a redação, ela vê que ele ficou profundamente impressionado com aquilo que ela escreveu, a menina, com as palavras dela mesma, porque ela não sabe escrever com outras palavras. E ele se espanta, ele se assombra diante daquilo que ela escreveu. E nesse momento, ela mesma se descobre uma outra, no olhar dele, ela se descobre como um enigma, que ela porta sem saber o que é. E é a potência da escrita. Ou seja, esse é um desses contos que num escritor aparece num dado momento em que o escritor nos remete à fantasia originária de sua relação com a escrita e com a literatura. É o que acontece em Guimarães Rosa no Miguelin, não é? E é o que acontece em Clarice em Os Desastres de Sofia. Essa menina ali se descobre. No mesmo lance, ela se descobre escritora, mulher e amante. E descobre que as três coisas são uma só. Não é? É o amor, é a feminidade e a escrita, que se apresentam a ela como uma coisa que a surpreende, né? Como um enigma que ela mesma desconhece. Então, em suma, isto, além de ser a abertura desse livro, a descoberta da escrita pelo estranhamento, não é, radical, inclusive a solidão que está contida na relação amorosa, como troca de solidões, não é? E ela dá essa chave do livro, agora serão os desiguais. Tem um outro conto maravilhoso que fala da menina ruiva que vê um cachorro bacê, né? É uma menina que vê o cachorro e ela se apaixona à primeira vista pelo cachorro, né? Mas que é ruivo também como ela. Uma identificação se dá. E é correspondida. Então, é um amor à primeira vista, só que ele já está comprometido com sua espécie. E não pode, portanto, essa relação é impossível. Então, nisso eu quero dizer, são pequenos exemplos de como, nesse livro, as relações são as relações entre os estranhos estranhados, não é? Constituídos sobre a falta. A parte de cima do hemisfério, que é aquela em laços de família dos ancestrais, do patriarca, da matriarca, etc., da própria fundamento do paradigma patriarcal, desaparece aqui em A Legião Estrangeira, né? Esses lugares se esvaziam. Tem um conto chamado Viagem a Petrópolis, que é um conto sobre uma velha solitária e desamparada, radicalmente sem família, que perdeu toda a família, não tem para onde ir. Então, é o correspondente, está no mesmo lugar, vamos dizer, estrutural, do que no livro anterior é o conto Feliz Aniversário, e aquela mulher que é a matriarca. Só que aqui, essa matriarca destituída de família, o que eu acho que é um sinal, né? É um índice, é um sintoma deste livro, não é? Enquanto um livro que, de certo modo, esvazia este mundo, não é? dos laços que contém e circunscrevem as pessoas, e com isso, por isso mesmo, vai mergulhando e acentuando esse lado que vem para baixo, em direção à coisa. As meninas em A Legião Estrangeira não são meninas virginais e iludidas, não é? Elas são meninas que estão expostas à crueza da vida, especialmente esse é o próprio conto A Legião Estrangeira, que não há tempo aqui de comentá-lo, né? Mas uma menina que, sem querer, querendo, ela esgana um pintinho, né? O bicho doméstico. Esgana certamente por uma
por esse impulso que nós temos, né, de amor incontido, que é também destruidor. Né? E o conto é de uma mulher que olha esta menina e vê essa menina acontecer isto com essa menina. Né? E esta mulher quer proteger até esta menina. Se houvesse um julgamento, diz ela defenderia esta menina, né, que estava ali sendo iniciada, de certo modo, a crueza da vida e a crueza das nossas próprias pulsões. Esta mulher, no livro A Legião Estrangeira, que é o último conto do livro, o conto do mesmo nome do livro, é uma mulher que agora é diferente das outras do primeiro livro, é uma mulher que escreve. Ela não está só cuidando de filhos, ela se ocupa de escrever. Enquanto ela conversa com esta menina, que se chama Ofélia, ela escreve, como Clarice escrevia, com a máquina no colo, né? E com esta relação, então, de trazer o escrever para dentro deste mundo. Então, eu diria que aquela mulher não está referida à obediência ao esposo, que tem no livro Laços de Família o seu conto mais pungente e vertiginoso, é o livro A Imitação da Rosa. É um livro de uma mulher que enlouquece. Enlouquece do quê? Da radical obediência à ordem patriarcal. Agora, aqui nós temos mulheres que não, que assumem a potência. E a potência é a da escrita. E então, considero que o conto A Legião Estrangeira, ele mesmo expõe isto, mas também os contos A Quinta História e O Ovo e a Galinha. Contos extraordinários em que a escritura da Clarice dá um salto exponencial. São contos nesse mergulho em direção à coisa. E a coisa é a barata em A Quinta História e é o ovo em O Ovo e a Galinha. Não deixa de ser a mãe de família que está em jogo, não é? Mas só que a mãe de família, vamos dizer, voltada vertiginosamente para a coisa. No conto O Ovo e a Galinha, uma mulher chega à cozinha de manhã para preparar o café da manhã, para cuidar da família. Mas sobre a mesa ela vê o ovo. E aí ela passa para um fluxo, né, de percepções, formulações sobre esse indizível, que é o ovo. Então, não deixa de ser aquela figura, né, da mulher esposa-mãe, mas aqui voltar-se para o ovo é voltar-se para a escrita do ovo, é a potência da escritora. E assim também a Quinta História, uma mulher está ligada a uma tarefa doméstica, que é a casa está cheia de baratas, ela precisa tratar, quer dizer, exterminar essas baratas, né? E uma senhora lhe dá uma receita de como matar baratas, uma receita engenhosa, astuciosa, que consiste em misturar farinha, gesso e açúcar, de maneira que e oferecer insidiosamente para as baratas esta poção, digamos, né? Que faz com que as baratas são atraídas pelo açúcar, mas ao mesmo tempo comem a farinha e se paralisam pelo gesso, né? Viram estátuas de gesso. E isto mata as baratas, né? Então, a função doméstica, pragmática, está cumprida. Só que o ponto se chama Quinta História, e ela conta essa história como se fosse numa espiral narrativa, conta 5 vezes essa história. A primeira história é esta, que eu acabei de parafrasear, como matar baratas. E em suma, isso se resolve com o objetivo alcançado. Mas a segunda história, ela volta à mesma situação, e agora a história não se chama mais Como Matar Baratas, mas se chama O Assassinato. E aí a questão é esta, ela se concentra no momento em que ela está preparando a mistura. E aí ela vê
que a relação com as baratas, no momento em que você prepara algo que vai matar um ser vivo, você se liga a esse ser vivo. Você não mata impunemente, se você não olhar esse ser que você vai matar como um simples objeto, mas se você olhar como coisa viva. Aí ela sente que tem uma relação de rancor com a barata, porque as baratas invadem a casa, ameaçam a casa, né? E essa mãe protege a casa, né? O território, né? Os filhotes. E ela quer matar baratas. E ela é tomada desse sentimento de ultraje. Não é? Mas, ao mesmo tempo, ela sente que ela está ligada a afetos múltiplos ali as ligam às baratas. E ela começa a sentir que ela está ligada às baratas, que as baratas, de algum modo, são elas, que ela também, melhor dizendo, que são seres vivos. Não é? E é isto, então, que ela vê quando vê as baratas transformadas em estátuas. Já na terceira história, ela vê as estátuas. De madrugada ela vai e ali estão as baratas mortas. Aí ela sente o que terá sido esse repasto orgiástico, como se fosse a última noite em Pompeia. Vocês aguentam uma coisa dessa? Pompeia, ou seja, todas as histórias, afinal, são histórias que são vividas, são tragédias humanas. Ela olha essa história como uma história demasiado humana, não é? A história que os humanos viveram, não é? E vivem. E assim que ela vê as baratas como tendo se atirado demais, caído de boca, né? Literalmente, naquela poção que as matava. E aí ela cogita de como, durante esse processo que elas vão se engessando, elas pensam que a culpa é delas. Alguma terá dito, é porque eu olhei demais para dentro de mim, é porque eu olhei demais para dentro de... Aí a frase se interrompe e a própria mulher diz, de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Ou seja, aqui a barata e a mulher estão vertiginosamente olhando uma na outra. Uma é a outra. E isso é o poder da literatura. É o poder de estar no lugar do outro, de ter a perspectiva, a própria e a outra. Que é isto que ela faz quando nós, então, olhamos, quer dizer, vamos chegando de história em história. A quarta história, ela se pergunta como é que ela vai fazer, porque no dia seguinte as baratas voltarão a subir pelo cano em fila indiana. Afinal, é a espécie mais resiliente que existe. Existiram há bilhões de anos antes de todos os outros seres vivos, quer dizer, antes do que nós conhecemos, e existirão depois das maiores catástrofes. Então, como extinguir essa pulsão? Não é? E aí nós temos esta volta. Quer dizer, essa volta ela mesma, se perguntar, o que eu faço agora? Vivo, me transformo na escrava, na feiticeira clandestina, que toda noite vai estar como que escrava dessas baratas. Em suma, eu estou falando aqui, né, assim, muito rapidamente, o conto é curto, mas só que ele é abissal, né? E das muitas dimensões que tem, só quero completar dizendo que tem ali uma dimensão da ordem do... Ela diz que escrever é escrever 1001 histórias. Essas serão 5 histórias, mas seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Não é? Ou seja, essa narradora é uma espécie de Sherazade, que é a narradora feminina, aquela que escreve como quem tece histórias, como Penélope, que tece o manto que ela destece, não é? À noite. E assim, destece à noite o manto que ela tece de dia na Odisseia. Em suma, todas essas coisas, né, estão aqui, e como já está insinuado, portanto, também o animal doméstico, o cão, macaco e macaquinho, o pintinho, estão também aí nesse conto, nesse livro. E nesse livro aparecem personagens
que não tinham relevância, mas que ganham força, que são a empregada doméstica e o bandido mineirinho. Uma crônica que estava na edição original, Crônica Mineirinho, é uma das mais desnorteantes, estonteantes textos escritos sobre o assassinato do bandido mineirinho, que aconteceu em 1962, e que foi a primeira cena de justiçamento parapolicial, abrindo a, vamos dizer, experiência, esse acontecimento, esse fenômeno terrível, sinistro, da violência assassina das forças parapoliciais ou de comportamentos parapoliciais da polícia. Clarice Lispector foi a primeira pessoa a que se saiba a apontar, a acusar as terríveis consequências do justiçamento ilegal que tomaria conta da cena urbana brasileira e cujo crescimento exponencial em níveis, que sabemos, né, que envolve o crime, milícias e tudo isso, esta coisa está tudo prefigurado neste texto estonteante que é o Mineirinho. Então, muito bem, tudo isto vai para o fundo, a coisa que é a barata e o ovo. Muito bem, aqui agora agora, por favor, Giuseppe, o terceiro esquema, sobre o qual eu vou apenas só situar comparativamente, porque seríamos loucos de pensar que a gente pode ir à Paixão segundo GH, né? Que é um mundo aqui, mas só para mostrar como que a Paixão segundo GH é uma espécie de extensão, né, desta trilogia, porque aqui, só que com a solidão iniciática que eu falei, temos a mulher que no seu apartamento de cobertura em Copacabana, ela, num sábado de manhã, ela vai até o quarto da empregada, que saiu do emprego depois de 6 meses morando na casa, no apartamento. A empregada saiu, Janair deixou o emprego, e ela vai até o quarto pensando que vai encontrar ali um muquifo, né, um pardieiro, um depósito. E quando chega ali, vê uma espécie de minarete caiado, espantoso, em que Janair se apossou daquele quarto, fez daquele quarto de empregada uma zona de poder, né? E é isto que faz com que ela fique abismada diante dessa outra. Na verdade, a figura da empregada doméstica, que tinha se insinuado em A Legião Estrangeira, vem para o centro, né, dessa passagem, da experiência desta mulher, que solitária, ela só se apoia numa mão que ela segura, que é como se fosse a mão do amor ou do leitor, né, para contar a experiência que ela teve de, no quarto de Janair, ela se deparar com a barata que surge dentro de um guarda-roupa velho, que ela abre pensando em limpar aquele quarto, e aí, diante da barata, que ela esmaga com a porta do guarda-roupa, ela se vê diante dessa barata e olhar essa barata, que é a própria coisa, na sua coisidade, quer dizer, a coisa viva, né? E mesmo que morta. É isto que é a questão crucial desse livro vertiginoso, que eu acho que está para a obra de Clarice, como o Grande Sertão está para o Guimarães Rosa, né? No Guimarães Rosa é o mundo dos jagunços, aqui é o quarto da empregada. Mas nos dois casos, o escritor se depara com um outro de classe, né? De uma outra classe social, e é isto que o faz, em suma, iniciar essa longa narrativa rememorativa de Riobaldo e a narrativa rememorativa de GH. Bom, eu sei que passei um
um pouco do meio-dia, mas considerando que nós começamos também um pouco depois, então é isto. Agradeço a vocês aí a atenção e mais uma vez o convite. Obrigado. Suzana? Oi, não, é que eu estou tentando ver, colocar Vou para parar de ver todo compartilhar mundo. aqui. Desculpa. Eu fiquei um pouquinho... Eu me atrapalho muito, viu, Wisnik, com o Zoom, cara. A gente fica assim na abstração. Puxa, que coisa linda esse momento, vendo você, né, trabalhar com esses romances, né, e localizando, e essa teia, né, que ela consegue tramar, né, para a gente. Né? Que coisa linda, que coisa linda. Eu não sei como é. Assim, a gente tem tempo para pergunta, Giuseppe? Como é que está? Temos. Mas aí eu diria só para vocês seguirem, eu deixo com você a reunião, porque eu vou daí abrir a do Assis Brasil lá com as meninas também. Sei. Então tá. Quanto tempo temos? Não tem limite a sala, se vocês quiserem seguir, mas acho que até 12:30 é de ponto. Até 12:30, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Gente, então, a gente pode começar então uma conversa com o Zé Miguel. Vocês podem mandar pelo chat aqui, embora esta que você fala não tenha tanta experiência com esses como é? Eu não domino muito, né? Essa... Zana, deixa eu propor assim, você acha que a gente abre o microfone, as pessoas se escalam para fazer algumas perguntas? Então a gente organiza o pedido de perguntas pelo chat e a gente vai abrindo o microfone, pode ser? Bacana. Talvez seja melhor. Tá. Eu agora estou vendo todo mundo, então eu fico mais concreta na minha... a minha aventura. Tá. Carla Lapenda já está aqui se manifestando que gostaria de falar. Deixa eu liberar para as pessoas se desmutarem aqui. E a gente vai acompanhando pelo chat aqui. Carla. Bom dia a todos. Wisnik, só queria dizer que eu morro de saudades das suas aulas. Tive o prazer de ser sua aluna em Brasileira e adoro, enfim. Eu queria que você falasse um pouco mais, já que temos tempo, sobre a coisa, essa experiência da coisa em Clarice. Será que você podia destrinchar um pouquinho isso para a gente, por favor? Sim. Primeiro, a gente faria a distinção, a coisa não é o objeto. Quando a gente chama uma coisa de objeto, supõe-se que a gente já submeteu o objeto a nós, né? Nós tomamos o objeto como algo que nós podemos utilizar, né? O objeto tem uma relação utilitária, ele está, vamos dizer, submetido, subordinado a alguém, né? E mais do que isto, né, nós temos relações objetificadoras em que, quer dizer, humanos transformam outros humanos em objetos, né, outros viventes em objetos. Eu acho que isso a obra da Clarice denuncia, né, a relação, o momento em que o colonizador imperialista, o antropólogo etnocêntrico no conto A Menor Mulher do Mundo está diante da pigmeia, né? Ele tem uma relação, ela é objeto dele,
né? Só que ela perturba essa relação, porque ela está nua e porque ela tem com ele uma relação que não é de objeto, e porque ela se coça no lugar em que as pessoas bem postas não se coçam. Ou seja, ela desnuda a relação de objeto, né? Estabelecendo uma relação de coisidade. Coisidade aqui não no sentido, portanto, de reificação, quando nós pensamos reificação como redução a coisa, objeto. Mas, em vez disso, é desvelar ou deixar aparecer as coisas naquilo que elas são como não utilitárias, não funcionais, não usáveis. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. A gente vive numa rede de relações coisificadas e objetificadoras. Então, são raros os momentos em que a gente tem a experiência de repente, ter vamos dizer, defrontar-se com a coisa que desfaz a relação sujeito-objeto, e, portanto, a coisa não é aquilo que a gente pode nomear, designar e dominar, porque ela também nos interpela. É assim a relação, né, no texto da Clarice, da mulher com o ovo, da mulher com a barata. Né? É assim também no momento em que Ana vai para o Jardim Botânico. Ali ela sai fora das relações objetificadoras. Né? Então, é assim que nós podemos fazer a distinção, vamos dizer, assim, fundante da pré-entendimento de coisa. Né? Esse é um tema filosófico, não é? É um tema kantiano, a coisa em si como inapreensível. Não é? A coisa em si é inapreensível e informulável. Né? Nós sempre já nos relacionamos com fenômenos que são objetos da nossa percepção, mas a coisa em si, a coisa como este irredutível, ela já é um tema filosófico de longa data, e ela retorna, por sua vez, em Heidegger. Né? E para vocês que se interessarem mais sobre isso, eu recomendo muito vivamente um número da revista Letras, publicado pela Universidade Federal do Paraná, né, Departamento de Letras da Universidade. Esse número foi coordenado pelo Alexandre Nodari, que tem um crítico que tem escrito coisas muito importantes sobre isto, e João Camilo Pena também. Os dois organizaram esse número é um número virtual, então vocês podem ter acesso a ele. Praticamente é um número sobre Clarice e a coisa. Então, tem várias abordagens sobre isso. E neste número é que está publicado o meu texto chamado Diagramas para uma Trilogia de Clarice. Então, se vocês quiserem uma versão escrita do que eu expus aqui, vocês podem ir a esta revista. Né? Lá encontram o meu texto e esses outros. E o texto do João Camilo Pena sobre o conto Uma Galinha é todo trabalhado em relação à concepção heideggeriana de coisa. Ele faz isso de uma maneira muito clara, por sua vez, então acho que, vamos dizer, assim que eu encaminharia. Carla, prazer em te rever. Muito obrigada, Lismik, prazer é todo meu. Muito obrigada. Vou procurar a revista, se achar o link, passo aqui para os colegas. Isso. Suzana? O nome da revista é Letras, revista Letras, simples assim. Mas da Universidade Federal do Paraná. Pois não, Suzana, desculpa. Não, o Henrique Hinojosa quer fazer uma pergunta. Por favor, Henrique. Henrique? Ele, na verdade, ele até fez a pergunta eu vou ler a pergunta do Henrique, tá, Lismik? Ele diz o seguinte: no início do romance A Paixão segundo GH, Clarice Lispector fala da perda da terceira perna, que fazia dela um tripé estável. Você pode falar um pouco sobre essa ideia de terceira perna?
Puxa, é uma pergunta extremamente importante, assim, e é estimulante que seja feita a pergunta, não é? Porque o começo do livro A Paixão Segundo GH, nós temos uma mulher que passou por uma experiência, vamos dizer, que abala os fundamentos, né, do mundo em que ela estava estabelecida, né? E, portanto, desde o início, nós sabemos que ela vai nos contar, a escrita vai trazer algo dessa experiência indizível, experiência desde o começo que ela diz que é impossível de narrar, mas que o texto da Clarice ele enfrenta com palavras o que é impossibilidade nas palavras, né? E isso é que é a travessia da Paixão Segundo GH. Mas nesse começo, ela nos situa no seu mundo, o mundo do seu apartamento, o seu mundo de classe, o mundo da sala e o mundo das suas relações, né? Como eu disse, não são relações familiares, mas são relações entre iguais e que desfrutam do privilégio. É uma vida de desfrute, né? Essa dela. Ela é uma artista plástica, mas uma artista plástica que não vai fundo e que tem uma relação com pessoas, todas elas que se espelham entre si. São pessoas que têm, portanto, todas as outras servem entre si para devolverem a cada uma a imagem na qual elas se reconhecem. Se reconhecem com base nesse tipo, vamos dizer, de troca de convenção e de troca de conveniência, não é? Então, é um mundo de espelho, se a gente usasse aqui o maravilhoso conto do Machado de Assis, não é? A alma externa, não é? Tal como está no conto Espelho do Machado de Assis, ou seja, aquela ideia de que as pessoas se relacionam por uma quando da alma externa, quando implanta-se o espelho dentro da pessoa, você tem uma relação especular de alma, de pura exterioridade, de alma externa. E é assim que ela mesma descreve a sua vida e compara essa imagem dela a uma terceira perna. É a imagem dela, que funciona como um tripé estável, né? É curioso porque, assim como, quer dizer, Machado tem esse texto fulgurante de 1880, Jacques Lacan tem um famoso texto, A Etapa do Espelho e a Formação do Eu. E esse texto ele fala justamente que o espelho é uma espécie é uma necessidade que corresponde àquilo que os sujeitos precisam na sua falta, precisam de ter uma imagem que lhes venha de fora, né? Para dizer assim, muito resumidamente. E ele chama de complemento ortopédico da alma essa imagem de fora que a gente busca, essa